Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Walter, estamos aqui no exercício 86 da competência 3 de Humanas. Esse exercício ele vai evidenciar que as cidades de Minas Gerais eram diferentes das cidades dos outros lugares do Brasil. E a gente tem que entender por quê. Bom, basicamente, vamos lá. No litoral do Brasil, o que você tinha? As cidades eram erguidas no intuito de construir engenhos de açúcar para poder produzir essa monocultura da cana e vender para os países de fora. E em Minas Gerais a riqueza não estava na cana de açúcar, estava nas minas, que dentro delas tinha metal precioso. Então, por incrível que pareça, uma cidade ela é montada completamente diferente de acordo com as atividades econômicas que acontecem nela. E você já deve ter olhado no gabarito, você olhou lá e falou letra D, né? Leu lá fiscalização estatal diante das particularidades econômicas. Peraí. Se o texto pede que você identifique por que Minas Gerais era diferente das outras cidades, por que ele está falando da fiscalização? Então é importante eu te explicar isso. A fiscalização era muito forte lá em Minas Gerais porque lá tinha muita riqueza, muito ouro. Imagina você, rei de Portugal, lá longe, em outro continente, numa época que não existia nem motor no barco, né? Então imagina a distância do ouro lá de Minas Gerais para Portugal. Como é que você garante que aquele ouro vai sair daquela montanha ou daquele morro e vai sair, chegar no litoral, atravessar o Oceano Atlântico, chegar em Portugal intocável? Você vai precisar de muita fiscalização. Muita gente vai ter que ficar perto para ver se esse ouro não é desviado. E isso vai trazer uma característica diferente para essa cidade. Essa cidade, ao mesmo tempo que muita gente vai lá na esperança de se enriquecer, é ali que vai ter mais segurança para prestar atenção no que está acontecendo. E a questão ela vai dizer isso, né? Ó, as regiões da América Portuguesa tiveram distintas lógicas de ocupação. Uma explicação para a especificidade da região descrita no texto, que é Minas Gerais, está identificada na alternativa D que você já viu, mas agora a gente vai ver por que não as outras. Letra A. Apropriação cultural diante das influências externas. Não é a questão cultural apenas que faz Minas Gerais ter aquela cara. Claro que a gente sempre troca ideias, é claro que a gente sempre é influenciado por culturas, tanto internas quanto externas, mas o que faz Minas Gerais ter aquela cara é a questão da mineração, é a atividade econômica, tá? Letra B, produção manufatureira diante do exclusivo comercial. Vamos entender uma coisa? Enquanto o Brasil era colônia, o Brasil não podia produzir, por exemplo, uma camiseta, você acredita? Só Portugal podia produzir. A gente ia comprar a roupa deles e produzir comida. Existia um pacto colonial, um pacto que a gente nunca fez, mas os portugueses fizeram. E nesse pacto o Brasil não pode construir, não pode produzir nada manufaturado. Sendo assim, não pode ser a letra B. A letra C, insubordinação religiosa diante da hierarquia eclesiástica. Não está falando disso, pelo contrário, em Minas Gerais você tinha um catolicismo bastante presente e não há relato, né, de povos que tenham ali tentado queimar igrejas ou ficar bravo com isso, tá? Pelo contrário. Letra E, por que não é a letra E? Autonomia administrativa diante das instituições metropolitanas. Só se a gente fosse independente. Como assim autonomia? Autonomia é liberdade, né? E naquele momento você tinha tudo menos liberdade. Você tinha muita opressão, você tinha muito fiscalismo. E até é interessante falar disso, porque é um dos motivos para que lá tenha acontecido a Inconfidência Mineira. Por que as pessoas de lá ficaram insatisfeitas? Talvez por esse excesso de opressão, por esse excesso de fiscalismo. Tranquilo? Obrigadão, até a próxima.